Olá, meu amigo, minha amiga, todos bem? Bom, vamos lá, vamos retomar aqui aquela coisa, aquele livro, um solene apelo, um apelo solene, né? Lembrando sempre que a intenção não é atirar a fé da sua profetisa, não. É fazer você raciocinar que a denominação adventista prega que tudo que Ellen White escreveu é pena inspirada, é vinda de Deus, né? Eu sei que muitos irão lá no meu canal e vão dizer assim, não, a nossa igreja nunca disse que tudo o que ela escreveu. Bom, pode ser que hoje algumas denominações lá, algum distrito da igreja adventista, pode ser que diga, olha, nós aqui hoje nós não achamos. Mesmo porque na Europa ninguém acredita mais em Ellen White. Mesmo porque na América é muito difícil passar Ellen White goela abaixo, mesmo sendo o seu reduto. Mas de qualquer forma, não é para tirar o crédito na sua profetisa. Você pode continuar acreditando na sua profetisa sem problema nenhum, tá certo? E também deixar claro, já disse nos outros vídeos sobre quando eu estiver falando da denominação adventista, falando de suas doutrinas, falando sobre Ellen White, se eu estiver enganado, por favor, é só me dizer aonde que eu estou errando ou ou me enganando, que eu não tenho problema nenhum com o erro. Eu vou e me redimo, faço um vídeo falando, olha, no vídeo tal, falei tal coisa e realmente foi me provado que não era aquilo que eu falei. Não há problema, tá certo? Nós paramos no vídeo passado sobre a causa das causas. Ainda no famoso livro Um Solene Apelo, página 5, diz assim: tendo sido informados de que a masturbação causa essas doenças, o que devemos fazer a respeito? Bem, deve-se conhecer o que conduz à masturbação a fim de evitá-la. Observamos que um mau regime alimentar é causa da falta de castidade. Por um mau regime alimentar, queremos dizer o emprego de comidas e bebidas de má qualidade e em quantidades irrazoáveis. Meu amigo, agora, dependendo do que você come, você vai ou não se masturbar. Alguns podem dizer o seguinte, mas ela está falando de bebidas alcoólicas que tira o discernimento da pessoa. Não, ela não está dizendo isso, ela está falando de comida e bebida, é assim que está escrito. Ainda no mesmo livro, na página 9, diz assim: um regime na maior parte ou inteiramente vegetariano adapte-se melhor à prevenção de excitação passional. O regime cárneo é o mais estimulante do que o vegetariano. Consequentemente, está claro que todos quantos sofrem de elevada excitação venérea devem abandoná-la à carne. Quando as crianças forem ensinadas corretos hábitos alimentares, muito será cumprido na eliminação do vício secreto e outras formas de falta de castidade. Bom, veja aqui nas palavras de Ellen White, ela está dizendo que o alimento cárneo é mais excitante que o alimento vegetariano. Então, o vegetariano também é excitante, né? E ela está dizendo que as pessoas que comem carne agora têm, desculpe o termo que eu vou usar aqui, é meio popular, mas eu preciso usar. Quem come carne sente mais, eu não vou falar a palavra, mas sente mais vontade de se masturbar. Quem come vegetal sente menos vontade, mas sente também. Ainda nesse famoso livro, na página 15, ela diz assim: pastelões, bolos, conservas e carnes altamente temperadas com molhos criam uma condição febril no organismo e inflamam as paixões animalescas. Devemos encorajar nossos filhos a amar a nobreza de mente e um caráter puro e virtuoso, a fim de fortalecer neles as percepções morais. Devemos regular a maneira de nosso viver e descartar os alimentos animais, utilizando grãos, vegetais e frutas. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Se alguém disser assim para mim, William, se você se tornar um vegetariano, você vai viver em melhores condições físicas, orgânicas e psíquicas, eu vou concordar, sem problema nenhum. Até concordo com isso, que os alimentos com muitos condimentos vai fazer mal para a nossa saúde, para o nosso discernimento, você não tenha sombra de dúvida.
Mas agora fazer uma regra, que se eu comer determinados alimentos, se eu for um carnívoro, eu vou ter mais vontade de me masturbar do que se eu for um vegetariano, poxa vida. Vamos lá. Ela ainda diz no livro, carnes, mostardas, condimentos, pimentas, alimentos sofisticados, molhos, tudo quanto aqueça e irrite, só expandirá a inflamação existente e aumentará tanto o desejo quanto a doença. Alguns tipos de alimento excitam desejos amorosos, enquanto outros, como o arroz, o pão, fruta e vegetais, não fazem, podendo assim ser comidos. Quanto a jantares, não os recomendo em absoluto. Um estômago cheio induz a sonhos ou a exercitar durante o sono. Os órgãos mais sujeitos à ação espontânea, produzindo sonhos libidinosos, com consequentes emissões noturnas. Um regime quente e estimulante desenvolve prematuramente essa paixão. Já vimos o que as carnes, chás, café, mostarda, pimenta, etc. estimulam. Um regime alimentar é mais frequente causa de sexualidade pervertida e excessiva. Comer e beber apenas artigos refrigerantes. Dormir em camas e travesseiros de penas é outra causa do vício solitário. Bom, acabamos de ver vários dos estimulantes que levam alguém à masturbação. Notamos que não devemos jantar, por isso provocaria sonhos molhados. É isso que Ellen White está dizendo. Também devemos reconhecer que dormir sobre camas e travesseiros de penas tende a fazer-nos masturbar. Eis aqui a razão por que Ellen White aconselha contra o comer carne. Bom, com o passar do tempo, ela acrescentou outras razões, mas a razão original para abster-se de carne, como lhe foi dada na sua grande visão sobre saúde, é prevenir o despertar de paixões que conduzem à masturbação, o que, por seu turno, levaria a doenças, insanidades e morte. É esta a profetisa de Deus falando, será? A cura. Agora que sabemos, segundo Ellen White, através da visão que Deus lhe deu, a causa da masturbação e seus desastrosos resultados, que conselho há para sair de tal dilema? Ellen White estava grandemente impressionada com a hidroterapia, o que na sua época se havia tornado um modismo, lá por volta do século XIX. Poucos adventistas hoje, lendo a respeito dos dias em que Ellen White saiu fundando sanatórios, percebem que tais eram, na verdade, e assim permaneceram ao longo da vida de Ellen White, estabelecimentos de cura pela água, cujo principal serviço era curar pessoas da masturbação. Você sabia, senhor adventista? Eu não sabia, mas eu fui procurar saber. Todos os sanatórios que você ouviu falar, que foi abertos pela denominação adventista, com o crivo da senhora White, dos líderes, era para curar a masturbação. Porque para ela, tudo girava em torno da masturbação. Deu para você perceber. Você concorda que tudo girava em torno da masturbação? Vamos agora a um breve esboço do curso de tratamento que poderia ser adotado segundo Ellen White. Vamos lá. Regime alimentar. Uma dieta para esse tipo de indivíduos devia ser rigidamente abstêmio. A comida deve ser nutritiva, mas não estimulante. O sistema de 2 refeições é especialmente vantajoso, uma vez que a presença de alimento no estômago à noite é muitas vezes a causa excitante de emissões noturnas. Sono. Os que sofrem do mal nunca devem dormir em cama que incentivaria um sono cheio de sonhos ou muito agitado. A cama não deve ser muito suave e jamais se deveria tolerar colchões e travesseiros de pena. Banho. Os banhos devem ser frios, mas não em demasia, pois um banho de assento pode ser tomado de 1 a 4 vezes por semana com duração de poucos minutos, com a temperatura tão baixa quanto tolerável. Ao mesmo tempo, deve-se dar uma escalda-pé, com aplicação de toalha quente sobre a cabeça. A frequência desse tratamento dependerá da condição do paciente. Banho quente, em excesso, deve ser evitado, pois tende a enfraquecer. Uma toalha cinturão pode ser empregada
por algum tempo, especialmente à noite. Exercício mental. Muito exercício mental deve ser veementemente evitado. A mente não deve ser sobrecarregada com cuidados, nem se deve dar a muita leitura. Vamos lá. Será que isso se encaixaria nos dias de hoje? Será que está todo mundo morrendo de tuberculose nos dias de hoje? Porque nossas mentes estão sobrecarregadas de tanta informação, trabalho, escola, faculdade, família, filhos. Será que está todo mundo morrendo de tuberculose? Porque isso faz com que a pessoa vá lá para a masturbação, que por sua vez cause tuberculose ou qualquer outro tipo de doença e está todo mundo morrendo? Qualquer exercício mental deve ser evitado à noite. Sendo que a congestão mental é causa frequente de emissões involuntárias, prontamente se verá que manter a cabeça fria é importante. Eis, pois aí, a cura para a masturbação aprovada pelos céus, meu irmão. Em suma, o paciente deve evitar alimentos estimulantes, particularmente a carne. Não deve jantar, deve evitar camas de penas, deve tomar banhos prescritos que consistem em sentar-se num balde de água fria, colocar os pés no outro balde de água quente e envolver a cabeça com bandagens frias. Agora imagine-se fazendo tudo isso para evitar a masturbação. À noite ficam abolidos o jantar e o pensar. Você não pode pensar. Bom, após analisar esses sábios conselhos que Ellen White alegava inspiração divina, para os mesmos eu diria que somente uma classe de pessoas poderiam continuar a acreditar que Ellen White é uma verdadeira profetisa. A classe dos que são pouco inteligentes, dos tolos e dos pretensiosos. Durante anos na igreja adventista não ouvi um só sermão sobre comer carne e masturbação. Nunca vi. Vários comentários sobre carne, sim. Mas nada a respeito desses horrores secretos. Por que será, hein? Sabe por quê? Porque nos dias de hoje, não encaixam. Nos dias de hoje, ninguém engole essa mais. Você está entendendo, meu querido, minha querida? Você que não é adventista. Por quê? Será que não é tempo de que os outros adventistas saibam destes fatos? Será? Abandonando a conexão entre a carne e a masturbação. Em anos posteriores, Ellen White abandonou em grande medida a conexão entre masturbação e o consumo de carne. Ou seja, aos poucos ela foi vendo que isso, que ela disse que é a inspiração de Deus, é uma bobagem. Né? Com o tempo a ciência foi progredindo, a medicina foi se modernizando e ela foi o quê? Desconectando esse negócio aí. Tá certo? Ela agora oferecia uma razão diferente para não comer carne. A crença de que transmite diretamente enfermidades, particularmente o câncer. Esta, logicamente, é a razão dada por modernos adventistas, que, como a própria Ellen White, deixam a razão original, recebida através de visão, permanecer sepultada lá no silêncio, bem longe. Um pensamento me ocorre que, sendo o conhecimento humano o que é, Deus poderia ter revelado algumas informações de grande utilidade a seu povo e ao mundo em geral. Vamos ao exemplo. Ou seja, se Deus estava realmente querendo transmitir uma mensagem de saúde para a humanidade, por que Deus não deu algumas orientações que nós vamos ver aqui? Eu vou falar aqui para vocês. Em 1863, uma fonte potencial de doenças era o leite. O leite era portador de uma variedade de males, estando entre os mais sérios a brucelose e a tuberculose. E isso se dava até a descoberta por volta de 1870 da pasteurização, um processo simples e eficiente que poderia ter sido revelado a Ellen White. Deus poderia ter dito o seguinte para Ellen White, masturbação não causa tuberculose. O que causa tuberculose é um leite infectado por germe. E agora, eu vou te dar uma visão. Escreve aí. Manda todo mundo ferver o leite. Mas Deus não deu essa visão para Ellen White. Milhares morriam anualmente de tifo e cólera
devido a que ninguém sabia que essas coisas podiam ser evitadas por ferver-se a água que se bebia. Por que Ellen White não escreveu isso? Na época dela se morria bastante disso. Por que que Ellen White não recebeu uma visão de Deus dizendo: é só ferver a água que os germes, as bactérias somem? Este seria outra maneira simples e eficaz que podia ter sido revelado a Ellen White. O maior assassino do mundo na época era a malária, você sabe disso. Incontáveis números de pessoas morreram devido à malária. Era causado por um micro-organismo espalhado por mosquitos, o que só foi descoberto pelo britânico Ronald Ross em 1898. Deus poderia ter revelado a Ellen White a importância de drenar terrenos produtores de mosquito. Sabe essa propaganda que você ouve na televisão todo ano? Olha, pega a aguinha do seu vaso, joga fora. Choveu, fez poça no telhado, tira a poça, fez no quintal. Não, olha os seus ralos. Sabe essa orientação que você tem hoje? Né? Por que Deus não deu essa orientação para Ellen White, dizendo que era só ir lá nas poças, drena a poça vai embora, o mosquito não vai lá, não bota o seu ovinho e tudo mais. E a malária não ia matar tanta gente quanto matou. Deus poderia ter lhe revelado o uso da vacina. Deus poderia ter lhe revelado o uso dos antibióticos. Deus poderia ter lhe revelado estas e outras técnicas salvadoras de vida. Ao fazê-lo, teria salvo vidas, verificando do que Deus poderia ter revelado ao que ele de fato revelou. Aprendemos as particularidades com certa surpresa. E aí eu pergunto, será que este assunto de masturbação foi realmente revelado por Deus a Ellen White? Será que foi isso mesmo? O que você me diz? O que você pensa disso? Bom, nós terminamos aqui o assunto sobre masturbação, tuberculose e tal, mas nós vamos falar mais sobre Ellen White. Mas esse assunto específico sobre masturbação e tuberculose, dá para perceber muito bem que, infelizmente, para o adventismo, e não para o adventista, porque se o adventista quiser continuar acreditando que masturbação causa tuberculose, é um problema do adventista. Mas, infelizmente, para o adventismo, a ciência progrediu, a medicina progrediu, outros homens vieram, descobriram coisas maravilhosas, que cai por terra toda essa coisa de Ellen White ser a profetisa do Senhor sobre essas coisas de saúde. Tá certo? Terminamos. Muito legal que você veio até aqui. Vai lá, dá um like, se inscreva no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos, isso é muito importante, já que eu estou retomando as gravações dos vídeos, tá certo? E nós vamos continuar com o tema de Ellen White, é só esperar. Até lá!